Nós estamos diante daquilo que pode ser o maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E tudo isso se inicia com a fraude do INSS no valor de 6,3 bilhões de reais, que foi deflagrado após a operação da Polícia Federal aqui no nosso país. Eu quero deixar muito claro que essa fraude do INSS prejudicou indígenas, pessoas com deficiência, pessoas, mulheres que não têm o apoio ali do seu marido. Norte e Nordeste são os mais afetados com essa fraude, inclusive, ou seja, as pessoas de maior vulnerabilidade sendo atacadas e sendo atingidas com a corrupção institucionalizada do PT no nosso país. 11 associações são investigadas nesse momento por conta dessas fraudes. E em 2023, o TCU avisou o INSS sobre essas fraudes e mandou o órgão mudar o sistema, mas o esquema da corrupção institucionalizada foi mantido pelo governo do PT, pelo governo Lula. E os sindicatos, que para a esquerda, eles devem ser aqueles que protegem os trabalhadores dos empresários malvadões, que muitos dos casos ali eles utilizam dizendo que as pessoas são o agente passivo numa transação entre o empresário e aquela pessoa que está buscando emprego, e o sindicato deveria ser esse agente que protegeria os interesses dos empregados, são os agentes que estão causando a corrupção nesses casos. Essa deturpação, ela já é feita há muito tempo aqui no nosso país. Por exemplo, a gente vê que o Lula é oriundo de sindicatos, um cara que utilizava o sindicato, essas pessoas, os trabalhadores, como massa de manobra para se locupletar no poder político. E a gente vê que hoje ele, além de ser esse cara que utilizou as pessoas como massa de manobra, ainda coloca a família nesses casos. No caso, por exemplo, do Frei Chico, que é o seu irmão e também é vice-presidente de uma dessas 11 associações que estão sendo investigadas por fraude e desvios no INSS. Daí vocês podem falar, Pablo, essas questões começaram em 2019, exatamente, em 2019, contra essa corrupção, a MP 871 de 2019 foi escrevida pelo governo Bolsonaro, que depois virou a lei 13846 de 2019, que visava justamente combater essas fraudes no INSS. Sabe o que aconteceu em 2022? Em 2022, o Congresso simplesmente derrubou parte dessa lei que visava combater as fraudes do INSS. E a gente tem aqui também os dados compilados pelo Poder 360 que mostram que o pico das queixas classificadas como reclamações e denúncias do órgão foi em 2023, no início do governo Lula, e teve uma alta de 1.190% na comparação com 2020, quando essas fraudes eram menos volumosas. E falando de corrupção institucionalizada, sobre o que a gente acabou de falar, em 2019, o Lula e o irmão dele foram denunciados pela Lava Jato de São Paulo, e o Frei Chico foi acusado de receber uma mesada da Odebrecht nessa época. E agora, em 2025, no epicentro do escândalo, que pode ser, mais uma vez, o maior escândalo de corrupção da história do nosso país, e eu vou chegar lá o porquê, o sindicato do irmão de Lula foi alvo de operação contra fraudes no INSS. Uma pessoa da família Inácio Lula da Silva sendo acusada de corrupção e também sendo acusada de meter a mão no dinheiro do povo. Agora, a gente vê também como a corrupção está institucionalizada. Filho do ministro Lewandowski advoga para mais de uma associação investigadas por fraude no INSS. Ou seja, nós temos o filho do ministro da Justiça que está advogando para mais de uma dessas entidades que estão no epicentro das fraudes do nosso país. É, mais uma vez, a corrupção institucionalizada. É o jeito do PT de fazer governo. É o jeito do PT de voltar ao poder. Até mesmo gerando críticas dos seus próprios apoiadores, onde Ciro Gomes criticou a troca do Lupe, que caiu porque não aguentou. Na verdade, ele pediu demissão e o Lula teve que acatar isso, mas o Lula trocou o Lupe pelo Volney Queiroz. E o Ciro Gomes disse que isso é uma indignidade inexplicável. Sabe por quê? Porque o Volney era o 01 do Lupe no Ministério. Era um cara que, além de estar a par de todas as corrupções, sabia também dessas operações, sabia que o TCU tinha, sim, enviado em 2023 o relatório dizendo que haveria essas corrupções, e mais uma vez o Lula está se mostrando complacente com a corrupção institucionalizada no nosso país. E você quer ver mais o porquê que isso pode ser o maior escândalo de corrupção da história do nosso país? Essa notícia que saiu hoje, ó. Investigações avançam sobre os empréstimos consignados no INSS. Só em 2023 foram 35 mil reclamações. Isso pode ser que essa movimentação de empréstimo consignado, pode ser que essa fraude seja de 90 bilhões de reais só em 2023. Só lembrando que a parte dos sindicatos, como que eles faziam? Os sindicatos, eles cobravam uma cobrança indevida em cima do valor que essa pessoa recebia, fraudando assinaturas, fraudando até mesmo as digitais dessas pessoas, e essas pessoas pagavam sem querer pagar.
Eu disse aqui sobre o Bolsonaro, em 2019 ele também disse que os sindicatos não poderiam obrigar as pessoas a pagarem a contribuição sindical. E agora a gente está vendo aqui esse escândalo de 90 bi, é quando a pessoa faz o empréstimo ou não faz o empréstimo e ele tem um refinanciamento. Isso gera um juros, isso gera um ônus e a população está sofrendo nas mãos desse desgoverno. Pode ser, como eu disse, presidente, e eu não vou deixar de repetir mais uma vez, nós podemos estar vivendo nesse exato momento o maior escândalo de corrupção da história desse país, superando até o Petrolão, que é apadrinhado pelo PT, superando até o Mensalão, que foi financiado e aparelhado pelo PT, superando todas as indicações, e quem sabe a gente não precisa de uma Lava Jato 2.0 para fazer com que o PT, com que o Lula, com que toda essa crime organizado, institucionalizado aqui no nosso país, de fato, parem com isso. Eu posso dizer mais uma vez, presidente, que o PT, esse partido das trevas, ele está querendo acabar com o nosso país e dessa vez eles estão tocando na parte mais vulnerável da sociedade. Estão atacando aposentados, órfãos, viúvas, aliás, estão atacando pessoas que não têm como se defender. Mas no que depender de nós, nós vamos para cima e não vamos permitir que esse partido das trevas continue lesando o nosso país dessa forma.